E aí, galera? Firmeza? É nóis na fita, mano! Vamos pra nossa aula de português hoje aí? Tamo junto? Quê? Vocês estão estranhando? Tô diferente? Tô falando diferente? Tá estranho assim? Cê é louco, meu? Certeza? Melhor trocar? Melhor, né? Então vamos trocar. Excelentíssimos alunos e alunas, estamos aqui no nosso encontro hebdomadário da nossa magnífica aula de português para falarmos de um assunto muito importante que eu vos mostrarei hoje na nossa aula. Será que eu tô falando outra língua? Ainda tá estranho? Vamos trocar? Ufa, gente, finalmente, né? Voltamos à normalidade. Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre linguagem formal e informal. O que foi? Vocês estão me olhando esquisito? Tem alguma coisa diferente? A minha roupa? Eu tô muito arrumada para a aula de hoje? Será que precisava de tudo isso? Tá difícil começar a nossa aula hoje, hein? Bom, então agora eu prometo que eu chamo a professora Aline como vocês conhecem, tá? Vamos lá? Voltei! Por que será que estava aparecendo tanta professora Aline diferente para vocês? Porque o assunto de hoje é sobre linguagem formal e informal. E a linguagem é como uma peça de roupa. Você não vai num casamento com um shortinho curto, jeans, um bonezinho para trás, um topzinho. Você pode ir? Pode, mas não é adequado. Não é a vestimenta adequada para essa ocasião. Da mesma forma, você também não vai na padaria da esquina com um vestido longo, salto alto, brincão, penteado, maquiagem, porque não é o local adequado para esse tipo de vestimenta. A nossa língua é da mesma forma, tá? Então, embora haja uma crença de que o correto é sempre falar corretamente e sempre não ter nenhum erro de português, que quem fala errado é uma pessoa às vezes até que nem é considerada, isso é uma crença, tá? Porque o importante é que você saiba usar a língua na ocasião correta. Numa entrevista de emprego, você não vai chegar para a pessoa que está te entrevistando e falar: e aí, mano, beleza? Vim atrás do emprego, pá. Não é a linguagem adequada, percebe? Da mesma forma, com a sua família, num churrasco em casa, você não vai ficar lá falando a norma culta da língua portuguesa com palavras difíceis, porque ali é uma ocasião familiar, onde todos se conhecem, todos são próximos. Não tem problema se você falar alguma palavra errada ali, porque todos são conhecidos, né? Então a linguagem é como uma vestimenta, você precisa saber utilizar, tá? Na hora certa e na ocasião correta. Então, é claro que para isso você tem que conhecer a norma culta da língua portuguesa, conhecer as regrinhas de português, as concordâncias para falar corretamente, para não dizer nós vai, né? Nós vai a gente fala aqui entre os amigos, em família, é uma outra situação, mas você precisa saber que o correto é nós vamos, para numa ocasião em que você precise falar corretamente, você se saia bem ali naquela situação, tá? Então, não quer dizer que porque você pode falar errado, você não precisa estudar a norma culta. Não, você está aprendendo as regrinhas da língua portuguesa, está aprendendo a falar direitinho para saber usar a língua na ocasião correta, tá? Futuramente no seu emprego, dependendo do que você deseja ser, é muito importante que você saiba, sim, conversar de maneira adequada. É claro que alguns erros de português são muito gritantes e é bom evitar, tá bom? Mas ali em família, se é um costume da família, não tem problema, vocês estão entre amigos, entre parentes, ali é uma coisa familiar, tá bom? Mas tentem evitar. Isso acontece tanto na linguagem oral, falada, quanto na linguagem escrita. Lá conversando no WhatsApp com seus parentes, você vai resumir, vai colocar palavrinhas resumidas, né? Em vez de você, a gente escreve VC, em vez de muito, a gente escreve MTO, não é assim? Em vez de beleza, a gente coloca BLZ.
Em vez de beijo, a gente põe BJO. É uma linguagem da internet, esse tipo de linguagem, que é normal você usar quando estiver conversando. Mas depende com quem você está conversando, né? Dependendo da conversa, é importante que você não faça esses resumos. Numa produção de texto, numa situação escolar de trabalho, quando você crescer da sua profissão, você vai toda hora resumir as palavras para escrever? Não. Então, novamente, você precisa saber a forma correta para usar na ocasião correta, tá? Outra coisa que acontece muito nas linguagens da internet são os emojis, né? Os emoticons. A gente usa bastante eles para expressar o que nós estamos sentindo. É uma nova linguagem, inclusive, né? A gente escreve algo e coloca ali o emoji para representar o que nós estamos sentindo. Isso é bem comum, mas também é algo específico da linguagem da internet, tá? Linguagens de redes sociais, blogs, enfim, WhatsApp, todas essas ferramentas da internet. Num trabalho de faculdade, você já não vai ver esse tipo de linguagem, tá? Porque é uma outra situação, certo? Então, esta é a diferença da linguagem formal para a linguagem informal. A informal, ela é mais pessoal. Você vai usar com seus amigos, com pessoas próximas de você, que você tem intimidade, que você conhece, que vocês podem falar gírias, coisas que vocês entendem, coisas que é do gosto de vocês. A linguagem formal já é mais distante, quando você encontrar com alguém que tenha um cargo superior a você, que você não conhece muito bem, você não vai chegar nessa pessoa usando de gírias, de uma conversa que não é adequada naquela ocasião. Então você vai falar de uma maneira mais coerente, mais correta, certo? Bom, e por que eu tô falando tudo isso? Porque hoje, na nossa aula de português, nós vamos falar um pouquinho mais na atividade sobre essa linguagem informal, linguagem da internet. Vamos lá então? Bom, então vamos para a página 66, pensando a língua, linguagem informal e abreviaturas. Então, na atividade 1, releia este trecho do relato de viagem e responda as perguntas a seguir. Gente, minha última viagem foi para Tiradentes. Minha mãe pensou em ir para Ouro Preto, Buenos Aires, até Berlim. E acabamos indo para Minas com minha avó, minha mãe e a Valen, minha amiga da escola. Então, letra A. Que palavra Juju usa para se dirigir aos leitores do blog? Então, quais as palavrinhas nesse trecho que eu li para vocês, ela está usando para falar com os seus leitores? Que você percebe que nessa palavra ela está chamando a sua atenção. Quais são essas palavras? Aí vocês vão escrever aí na letra A. Letra B. Por que você acha que ela se refere aos leitores dessa forma? Assinale a alternativa que julgar correta. Então, vocês acham que ela usou essas palavras porque ela não sabe quem são as pessoas que vão ler o texto, porque estabelece uma proximidade maior com os leitores do blog, ou porque é uma maneira mais formal de se dirigir aos leitores do blog. Então, lembra que nós explicamos de informal e formal? Se eu escrever para os meus leitores numa linguagem informal, eu vou criar uma proximidade. Eles vão se sentir como se fossem meus amigos, pessoas próximas de mim, porque eu estou usando palavras da linguagem informal, que é do cotidiano deles, então eles vão se sentir mais próximos de mim, tá? Então essa é uma estratégia de quem escreve aí em blogs, quem faz stories aí, quem é youtuber, procura usar palavras da linguagem informal para aproximar os seus telespectadores e leitores, enfim, né? Letra C. Leia estes outros trechos do relato e sublinhe as partes em que Juju se dirige aos leitores do blog. Então, ó, vamos ler. E aí vocês vão sublinhar, fazer aquele tracinho embaixo da palavra. Só as partes em que Juju se dirige aos leitores do blog. Então, no primeiro, se você tem filhos, pode ir que eu garanto que a família toda vai amar. Aí vocês procuram qual é a palavra que ela escreveu para falar diretamente com você e sublinha, grifa embaixo. Ah, na praça tem uma loja de chocolates deliciosos, tá? Aí vocês grifam também.
Cachoeira, tem várias cachoeiras legais em Tiradentes. A água é gelada, mas é uma delícia. Eu fui no inverno e já era bom. Imagina no verão. Deve ser ótimo. Então, tá vendo? Ó, ela lançou uma pergunta para o leitor. Ela tá conversando diretamente com ele. Passear. Gente, eu adorei ficar andando por aquelas ruas, tá? E aí vocês marcam só as palavrinhas que ela usou para se dirigir diretamente ao leitor. Essa forma de escrever torna o texto mais formal ou informal? Então, a partir de tudo que eu expliquei para vocês, aí vocês respondem a letra D, tá? Na atividade 2, releia esse trecho do relato de viagem e observe a expressão destacada. Passeio de Maria Fumaça, muito legal. Fomos no trem até São João del Rei e voltamos. E em São João ainda pegamos um passeio pela cidade. A gente fez a maior bagunça no trem. Então, vamos lá. A quem se refere essa expressão? A gente, ó, tá? Esse a gente está se referindo a quem no texto? Lembra que ela falou que não foi sozinha, que foi com outras pessoas. Então, quem são esse a gente aí, tá? Que palavra poderia ser usada para substituir essa expressão? Existe um outro termo mais formal que ela poderia ter usado, mas deixaria o texto mais formal. Pensem, tá? Quando eu falo a gente foi, eu também posso falar nós fomos. Então, pensem nisso, tá? Reescreva a última frase desse trecho, substituindo a expressão destacada, a gente, né? Pela palavra que você escreveu no item B. Faça os ajustes que forem necessários na frase. Então, tirando esse agente aqui e colocando o nós, por exemplo, vocês têm que mudar, né? Não vai ficar nós fez a maior bagunça, vai ficar nós fizemos a maior bagunça, tá bom? Compare a frase que você escreveu com a frase do relato. Qual delas utiliza uma linguagem mais informal? Então, o que vocês acham que é mais informal? A gente ou nós? Lendo as duas frases, qual vocês acham que fica mais informal, mais do cotidiano, tá? Atividade 3. Releia esta frase do relato de Juju. Ah, na praça tem uma loja de chocolates deliciosos, tá? Nessa frase, a autora do blog usou expressões que são comuns da fala. Quais são elas? Tem duas, tá? No começo e no final, dá uma olhada. Qual o efeito que esse recurso tem no texto? Então, lembra de que ela está tentando aproximar os leitores, está usando uma linguagem informal. Então, esse tipo de expressão causa esse efeito, tá bom? Então, utilizar na escrita palavras e expressões coloquiais significam do dia a dia, tá? Que não é da norma culta da língua, coisas são expressões informais. Ou outros registros que remetem à língua falada, aproxima quem escreve de quem lê. Quando isso acontece, dizemos que o texto apresenta uma linguagem informal, tá? Página 66 agora, ó, atividade 4. Releia este outro trecho do blog de viagem da Juju. Tiradentes é cercada de montanhas e florestas e tem muita coisa legal para fazer. Se você tem filhos, pode ir, que eu garanto que a família toda vai amar. Aqui nesse post eu fiz a lista das coisas que achei mais legais. Ah, na praça tem uma loja de chocolates deliciosos, tá? Com cascata e tudo. Nesse trecho, Juju demonstra bastante entusiasmo ao comentar as atrações de Tiradentes. De que forma Juju expressa esse entusiasmo na escrita? Então, vocês vão tirar aqui tudo o que vocês acharem que demonstra esse entusiasmo, até as pontuações, tá? Esse tanto de ponto de exclamação, quer dizer que a pessoa está muito empolgada. Palavras que demonstrem isso, tá? E até mesmo emoticons que vocês vão ver que tem aí no texto, tá bom? Nesse trecho, letra B. Nesse trecho há uma palavra que dá uma pista de que o texto foi publicado na internet. Que palavra é essa? Tem uma palavrinha que tá até escrito com a letra assim mais deitadinha. Prestem atenção, tá? Além dessa palavra na letra C, que outro recurso muito utilizado em textos na internet aparece nesse trecho? Então, vocês vão ver, já até dei uma pista ali para vocês ali em cima, que além de escritos, tem ali um emoticon feito com pontuação, né? Então, coloquem aí, tá? O que esse recurso expressa? Então, já expliquei para vocês para que se usa os emojis, vocês podem colocar aqui na resposta, tá bom? Então, aqui na 5 a gente só vai falar, tá? É comum que os textos que circulam em blogs, redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas apresentem uma linguagem própria.
Um dos recursos muito utilizados na internet são os símbolos chamados emoticons. Observe alguns desses emoticons e leia o sentimento ou gesto que eles expressam. Na realidade, hoje em dia já não se usa tanto esses emoticons porque vocês têm os emojis no WhatsApp, por exemplo, que aí vocês já colocam direto. Mas no comecinho, quando não tinham os emojis, era muito comum usar esses emoticons. E aí quando a pessoa recebia, ela já sabia o que queria dizer, tá? Então talvez para vocês seja até novidade esses emoticons, porque vocês estão muito mais acostumados com os emojis, né? Então, olha lá, o de tristeza, é como se o rostinho tivesse de cabeça para baixo, tá? Mas se você virar, aí você vai ver que é um rostinho triste. Então, ó, tristeza, decepção, aquele com o P, é como se estivesse com a língua de fora, tá? É aquele emoji que pisca mostrando a língua. O da surpresa, espanto, o outro de sorriso e alegria. Esse ali é o coração, por incrível que pareça, tá? Mas tenta virar ele assim que você vai ver que parece um coração. E os dos braços levantados comemorando, ó, a cabecinha e o braço levantado, tá? O que os emoticons usados em textos escritos expressam? Então aqui nós vamos já falar aqui mesmo, não precisa responder no caderno, não precisa escrever no livro, nós estamos só comentando, tá bom? Então, como nós vimos, eles expressam as emoções. Em vez de você escrever, ai, fiquei triste, você já coloca a carinha de tristeza e a pessoa que tá lendo já sabe, então, que você ficou triste. Ou ficou muito feliz, ou piscou, ou amou o que a pessoa falou, enfim, né? Letra B, você conhece algum outro emoticon? Se conhecer, faça o desenho dele e escreva o sentimento que ele expressa. A letra B, se vocês quiserem fazer no caderno de português, pode fazer lá, apesar que no começo do ano a gente já pediu para vocês fazerem um emoji que representava o que vocês estavam sentindo, né? Então essa eu vou deixar em aberto para quem quiser fazer, tá bom? Letra C, você já usou ou costuma usar emoticon como estes do quadro? Se sim, em que situações? Essa aqui não precisa fazer, tá? Até porque vocês estão muito mais acostumados com os emojis, né? Então não precisa fazer a letra C, tá bom? Então, ó, dessa lição da 5, fica a B em aberto para quem quiser fazer, tá bom? As outras não precisa fazer, combinado? Agora vamos lá. Página 67, atividade 6. Nos blogs, geralmente há um espaço reservado para escrever comentários sobre o texto publicado. Leia esses comentários feitos no post do relato de viagem de Juju. Então, olha lá. Embaixo do que ela escreveu, as pessoas foram comentando. Valeu pelas dicas, você escreve muito bem, beijos. Aí ela colocou obrigada, né? Então, no primeiro comentário, algumas palavras estão abreviadas, né? Olha lá, o valeu tá lá VLW, né? Então, vocês vão colocar como que ela abreviou essas palavras aí na frente. Então, em vez de muito, o que ela usou? Em vez de beijos, o que ela colocou? Em vez de você, o que ela usou? E no valeu também, tá bom? Aí vocês colocam na frente. A letra B não precisa fazer, tá? Por que você acha que as pessoas costumam abreviar as palavras quando se comunicam pela internet? Não precisa responder, mas é porque precisa ser uma linguagem rápida. A internet é um meio de comunicação ágil, rápido. Então, quanto menos tempo você perder, melhor. Por isso, esse resumo das palavras. Mas vocês não precisam escrever nada na letra B, tá bom? Número 7. O uso de abreviaturas é um recurso comum na linguagem usada na internet, principalmente em mensagens. Veja o quadro com outras abreviaturas. Então, aqui tem algumas que o pessoal costuma usar também, né? Quando, QDO, enfim. Tem várias aqui, tá? Os risos, até o kkk que a gente põe quando tá gargalhando, né? Que não tá aqui, mas enfim, tem vários até que de repente não tá aqui e vocês usam. Aí também não precisa responder, é só para vocês olharem, tá? Mas tá escrito aqui, ó, em sua opinião, o uso de abreviaturas e emoticons é adequado em todas as situações de comunicação escrita? Então, nós já vimos lá pela explicação do começo do vídeo que não, né? Depende da situação e nesse caso é só na linguagem da internet, tá? Em textos que você for escrever, em atividades, enfim, em outras situações, tem que escrever a palavra completa, não pode ficar resumindo, tá bom? E agora a última atividade, número 8. Agora escreva um comentário sobre o que você achou do relato de viagem de Juju. Aí, nesse comentário aqui, vocês estão livres para usar emoticons, pode desenhar emojis se quiser,
Pode abreviar palavras, podem escrever como se estivessem digitando no celular, tá? Depois, se for possível, não precisa acessar a página do blog. Eu quero só que vocês mandem a foto, tá bom? De como vocês escreveram. Vocês podem abreviar palavras, podem fazer emoticons, pode olhar lá naqueles emoticons da página 66 e colocar aqui. E aí vocês mandam na foto para nós, tá bom, pessoal? Essa foi a nossa atividade de hoje, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar suas professoras. Um beijo e até a próxima aula de português. Tchau, tchau!